Senhores, daremos início ao painel Os Desafios da Segurança Pública para os Negócios do Rio de Janeiro. Neste momento recebemos o advogado e delegado da Polícia Federal, senhor Marcelo Itagiba, que será o moderador do painel, o secretário de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro, senhor Vitor César Carvalho dos Santos, o presidente da FETranscarga, senhor Eduardo Rebuzzi, o presidente do Instituto Move Rio e coordenador do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, senhor Renato Almeida, e o consultor e gestor de segurança em grandes eventos, senhor Camilo Dornelas. Passamos a palavra ao moderador do painel para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhores participantes do nosso painel. Nós vamos tocar no tema que talvez seja o tema mais importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, que é a questão da segurança pública. Hoje nós temos aqui presentes alguns especialistas na área. Temos o nosso secretário de Estado de Segurança Pública, meu colega, delegado de Polícia Federal, Dr. Vitor, e com certeza nós desenvolveremos esse assunto de uma forma bastante clara e objetiva para que os senhores possam entender e compreender melhor os desafios que todos nós vivemos no nosso país. Já de há muito eu venho dizendo que o problema da segurança pública é um problema de segurança nacional. Transcendeu a questão da criminalidade comum. É hoje um grupo fortemente armado, interligado a nível nacional e internacional, fazendo do tráfico de drogas, da lavagem de dinheiro, do jogo ilegal, aquilo que nós vemos em todos os nossos recantos do Brasil. De há muito eu vinha convocando uma força-tarefa, da qual inclusive o Dr. Vitor, à época, delegado da Polícia Federal, participou para que nós pudéssemos enfrentar essa criminalidade organizada. Começamos a fazer isso na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro há mais de 20 anos atrás. Obviamente que questões políticas impediram o prosseguimento dessa questão. Questões políticas que, infelizmente, não souberam olhar o futuro da criminalidade. Posteriormente, quando estive na Secretaria de Segurança Pública, mais uma vez também tentei empreender essa integração de todos os órgãos, federais, municipais e estaduais, da Justiça e do Ministério Público no combate à criminalidade. Mais uma vez, questões políticas impediram o prosseguimento e o avanço desse tipo de ação. E hoje em dia, o que nós estamos vendo é aquilo que nós já havíamos preconizado e agora parece que as autoridades estão acordando para fazer um trabalho de integração de combate a nível nacional. Muitos me perguntam se há solução para o Rio de Janeiro, doutor Vitor. E eu entendo que há. Até defendia uma forma integrada de uma força-tarefa que hoje eu vejo começar a acontecer fora da nossa cidade, e de alguma forma aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu defendia que pelo menos deveríamos ter 1000 homens selecionados de cada órgão responsável pela segurança pública e pela segurança do cidadão. Eu queria 100 homens escolhidos da Polícia Federal, 100 homens escolhidos da Polícia Rodoviária Federal, 100 homens da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, da nossa Guarda Municipal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Receita Federal, da ABIN. Dessa forma, nós teríamos um órgão de inteligência e um órgão operacional que faria o combate a esses grupos fortemente armados que impõem, pela força, o seu domínio de determinadas áreas da nossa cidade. Eu acho que essa é a formulação. E o resto do policiamento desceria para as ruas para fazer a segurança do cidadão no seu direito de ir e vir na nossa cidade. Nós teríamos de quem cobrar efetivamente a responsabilidade pelas ações
as boas aplaudiríamos e as corretas teríamos como corrigir. Mas até agora nós não conseguimos isso. O que vemos é o governo federal querendo resolver através de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, para refazer aquilo que já está feito, porque tudo aquilo que a PEC preconiza já está na legislação ordinária do país. Então, o que falta é vontade política. E eu começo provocando aqui o nosso secretário de Segurança Pública, doutor Vitor, para perguntar como ele vê essa questão do combate à criminalidade no nosso Estado, de que forma aquela ADPF que tramitou no Supremo Tribunal Federal, que impediu a ação das nossas polícias, como ele vê a questão das comunidades hoje, que tem um PIB talvez tão grande ou maior do que a cidade formal, dentro da sua informalidade, e de que forma nós poderíamos fazer para resgatar essas comunidades do jugo desse bandido fortemente armado que impõe a sua vontade sobre a grande maioria da população trabalhadora e ordeira que vive nessas cidades. Bom dia, senhoras e senhores. Queria cumprimentar aqui meu eterno chefe, Marcelo Itagiba, realmente, e cumprimentando a todos que estão aqui no dispositivo, pessoas que eu já conheço há muito tempo, todos muito comprometidos com a causa da segurança pública. O Rebuzzi, apesar de não ser da segurança pública, mas é um grande apoiador da segurança. Sempre que a gente apresentou alguma demanda ou vice-versa, a gente sempre procurou sentar, conversar, porque todo tratamento ele é precedido de um diagnóstico. E esse diagnóstico no Rio de Janeiro a gente já fez. Mas a gente sempre esbarra no problema político, e aí isso realmente é um entrave muito grande para que a gente consiga avançar. E vamos começar, já que o foco aqui é o empreendedorismo, a gente não pode deixar de abordar essa questão. A criminalidade, o criminoso, ele avançou, ele evoluiu demais, desde 20 anos atrás, daquelas primeiras forças-tarefas que nós fizemos, que tivemos excelentes resultados naquela época, mas hoje o criminoso e a criminalidade estão diferentes. Durante muitos anos a segurança pública tratou a segurança olhando a criminalidade no foco no criminoso. Ou seja, o Joãozinho era o inimigo número 1 do Estado, esse Joãozinho era preso ou morto, no dia seguinte o Antônio assume, e esse ciclo vai sendo retroalimentado, e há uma continuidade, e a polícia prendendo, né, ou neutralizando, e assim sucessivamente. Hoje, e como sempre foi, o crime é um negócio, e um negócio muito rentável. Então hoje, a orientação como Secretaria de Segurança Pública, que trata das políticas públicas e trata as diretrizes das forças policiais, ou seja, dando uma visão de futuro, o que nós vislumbramos para daqui a 20 anos, é olhar, ter o foco da repressão no negócio que esse criminoso exerce. E é um negócio muito rentável. Hoje, a rentabilidade do traficante, se falar do tráfico de drogas, a venda de drogas, representa no máximo 15%. Hoje, o grande negócio do criminoso, seja ele traficante ou miliciano, é o domínio territorial. No dia 18 de julho agora, foi publicada uma pesquisa do Instituto Data Favela, IBGE e CUFA. Fizeram essa pesquisa em todas as comunidades do Brasil. Vocês têm ideia de quanto é o PIB informal dessas comunidades? 300 bilhões de reais. Ou seja, favela não é pobreza, favela é oportunidade. Só que essa oportunidade tem sido enxergada tão somente pelas organizações criminosas e não pelo Estado. E o Estado, quando eu falo, são os 3 entes da federação:
município, Estado e União. E é dentro desse conceito que a gente tem que focar o combate à criminalidade. 300 bilhões de reais, esse PIB é maior do que o PIB de 22 estados do Brasil. É maior do que o PIB de Paraguai e Bolívia. Ou seja, é muito dinheiro e o Estado está de fora. E quando eu falo Estado, se a gente for verificar o regime de arrecadação do Brasil, 60% fica com a União, 25% com o Estado e 15% com o município. Proporcionalmente, a gente vê quanto cada um perde dentro desse PIB que o criminoso ou a organização criminosa acaba se apropriando. E é nesse viés que a gente tem que entender que essa informalidade, ela impacta na economia formal do Estado. É natural. Você imaginar que uma comunidade hoje do Rio de Janeiro produz 15 carretas de pães a 25 centavos, porque essa padaria, o forno elétrico, ele não paga luz, e os insumos para fabricação do pão são oriundos de crime de roubo de carga, qual o empresário consegue ter competitividade com essa realidade? Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer. E aí vem o governo federal achando que com uma varinha mágica, que é a PEC, vai resolver todos os problemas de segurança pública do Brasil. Não vai, não vai. A PEC, claro que tem alguns avanços, obviamente. Você tirar o Sistema Único de Segurança Pública de uma lei ordinária e elevar a nível constitucional é interessante. Você gerar orçamento que não possa ser contingenciado, já que numa lei ordinária ficaria muito mais fácil elevar isso a nível constitucional, isso é muito interessante. Agora, falar de atribuições das instituições, achando que se aquela atribuição que a Polícia Federal, que a Polícia Rodoviária Federal, que as polícias do Estado já têm em lei ordinária, elevar isso a nível constitucional vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema da segurança pública no Brasil se chama integração e coordenação. E vamos falar só do Rio de Janeiro. Olha como é importante a integração do Estado do Rio de Janeiro com os 92 municípios. Vamos falar da capital, porque a capital, não querendo politizar a questão, mas é só por uma questão de conta. Hoje nós temos 40% de toda a população do Estado morando no Rio de Janeiro. Essa é uma realidade. O município do Rio de Janeiro tem 7.500 guardas municipais. As forças policiais do Estado, somando Polícia Civil e Polícia Militar, são 53 mil. Se a gente fizer uma divisão territorial, você tem 6,25 guardas municipais por quilômetro quadrado no município, e você tem 1,21% de policiais no Estado. Olha a importância que se tem a força municipal. E mais, o IBGE publicou no ano passado o censo. 8,1% da população no Brasil mora em favela. Se somarem todas as favelas, se torna o terceiro maior estado brasileiro. Controle e ordenamento de solo urbano é responsabilidade de quem? Do município. Olha a importância que o município tem. E quando a gente fala isso, não é imputar responsabilidade. Nós já chegamos a um nível que essa coisa de ficar um acusando o outro, quem perde é a população. A gente tem que, isso é um diagnóstico que nós temos, e todos nós temos que sentar à mesa e discutir qual a parcela de responsabilidade que cada um tem para a solução diante desse diagnóstico que foi apresentado. A desordem urbana é o que traz a criminalidade. Todas essas comunidades são dominadas por organizações criminosas. E lá eles exploram todo tipo de serviço. A gente vê uma tentativa de expansão pela Zona Oeste, hoje Sudoeste. A gente vai imaginar Barra, Recreio, Jacarepaguá, Vargens. Ali moram em cerca de 1.200.000 pessoas que moram naquela região.
Se a gente dividir isso pela metade, 600 mil pessoas, e essas pessoas pagarem um plano básico de internet de R$100, são 60 milhões de reais de arrecadação por mês. E a gente tem que imaginar quanto de droga tem que se vender para faturar 60 milhões por mês. E mais, eu importo a droga, eu transporto a droga, eu embalo a droga, eu vendo a droga, e eu tenho que ter segurança para todo esse ciclo. Esses cinco eventos geram risco para o criminoso ser preso. E a internet? E mais, a gente tem internet, tem água, tem luz, tem gás, construção civil, transporte alternativo, gelo, pão. Todos esses serviços que afetam o empreendedor, que afetam as concessionárias de serviço público, estão hoje na mão do crime organizado. Isso foi uma construção. E eu não estou aqui para mostrar um cenário pessimista, não, muito pelo contrário. Quando a gente tem um diagnóstico que a dor de cabeça não é estresse, mas sim um tumor no cérebro, eu tenho um tratamento. O que não dá é para a gente continuar tratando o câncer com morfina e dando uma sobrevida confortável para o paciente. Só que o câncer você trata com quimioterapia e radioterapia. Cai o cabelo, a pele fica opaca, o paciente fica debilitado, mas é a chance de cura dele. E é isso que a gente precisa para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Uma consciência do que nós vivemos diante desse diagnóstico que nós temos, e que os políticos sentem à mesa, esqueçam suas ideologias e partam para uma solução onde cada um tem a responsabilidade. Tivemos aqui uma DPF 635, a DPF da favela, que deixou um legado absurdo para o Rio de Janeiro. Você sai de um princípio da ostensividade do poder público, da segurança pública nas comunidades, e entra para o princípio da excepcionalidade. Mas o que é excepcionalidade? Para mim, uma barricada é excepcional. O criminoso com fuzil na laje é excepcional. Uma senhora que liga de dentro da comunidade dizendo que tem homens armados à sua porta, e nós temos que montar uma verdadeira operação de guerra para atender esse chamado, isso é excepcional. E aí a gente trabalhou dentro dessa conscientização dos 11 ministros e mais, tentando conectar esses ministros à nossa realidade. E nós conseguimos isso como? Com o esforço de todos, a sociedade civil, a toda a cadeia produtiva do Rio de Janeiro, juntos fomos ao STF, os ministros começaram a entender que não era uma guerra contra a segurança pública. Aquilo afetava todo o Estado como ente federativo. E nós conseguimos vencer. Saímos de um estado de restrição de operações policiais para uma determinação de reocupação territorial. Ou seja, essa realidade era de agora ou sempre foi a necessidade do Estado se fazer presente? E aí, agora, recentemente, uma nova DPF, a 1264, que diz que para a abordagem, o policial tem que emitir um termo de abordagem em 3 vias. Ou seja, os senhores conseguem imaginar um policial militar, um policial civil, um guarda municipal, naquele momento fazendo uma abordagem, ele ter que emitir, né, um documento em 3 vias? Eu acho que todos aqui viram pela internet uma abordagem em Copacabana de um policial militar de moto, abordando 2 criminosos. A luta corporal, ele falou, não, peraí, calma, eu tenho que emitir os documentos antes, o senhor espera por mim, dá só mais um minutinho. Gente, olha só, a impressão que a gente tem é que o judiciário, dentro desse garantismo ingênuo, está desconectado com a nossa realidade. Vitor, apenas para fazer uma intervenção, secretário. Essa questão, por exemplo, todo mundo diz, por que as UPPs não deram certo? Né, que foi levar o policiamento para dentro da comunidade. E eu sempre levantei uma questão, que é a seguinte, porque a comunidade não quer apenas o PP, ele quer cidadania. E para você levar cidadania não é apenas polícia, você tem que levar para dentro da comunidade. Aí eu quero ver o judiciário se manifestar, é o juiz,
das pequenas causas, é a Defensoria Pública, é o Ministério Público junto à unidade de polícia pacificadora. Aí sim você leva o Estado formal, né, na sua inteireza, para dentro da comunidade, e não apenas polícia, que é o olhar repressor, né, do asfalto em relação à comunidade. Então, acho que essas ADPFs, que parecem que não vivem a realidade, que é muito bonito você sentar no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros lá em Brasília, né, decidindo se a polícia vai poder fazer uma intervenção ou não numa localidade. Sua abordagem é perfeita, perfeita. Até porque a gente tem que entender o seguinte: o senhor mora em comunidade? Eu também não. Nós sabemos a realidade que as pessoas lá vivem? Sabe quais são as suas necessidades? Por que o Estado não tem que ouvir a comunidade, em vez de impor a elas uma solução que o Estado acha que tem que ter? Esse é o primeiro erro. Quando a gente vislumbra uma solução, eu tenho que ouvir a comunidade. E essa pesquisa, por exemplo, do Instituto da Favela, ouviu e perguntou quais são os sonhos de quem mora em comunidade. Primeiro sonho: habitação. Então, você ter um título de propriedade, vê que aquela senhorinha que mora 50 anos, se houver um desastre natural, ela não tem nem como ser indenizada. Se o Estado resolve fazer um projeto, ou o município resolve fazer um projeto de urbanismo naquela comunidade, ele só tem como, segundo a lei, indenizar somente as benfeitorias e não a propriedade. Isso gera insegurança para todo mundo que mora em comunidade. Esse é o primeiro sonho. Sabe qual é o segundo sonho? Segurança. Não sou eu que estou dizendo, é a comunidade que está dizendo. Então, a participação da comunidade é muito importante. Hoje a gente vive um momento muito oportuno. Com a DPF 635, a decisão de reocupação desses territórios, foi criado um grupo de trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público que vai monitorar o cumprimento dessa decisão. Foram, em média, 18 determinações, mas uma delas, que achamos a mais complexa, que é a retomada de território. E nós criamos um grupo de trabalho na Secretaria para discutir essa questão, porque ele é complexo e envolve os 3 entes da federação. Nós dividimos em 5 câmaras temáticas. Primeiro, segurança e justiça. Não basta a segurança só estar lá. Cadê a justiça? E todos os atores da persecução criminal, todos têm que estar lá. Desenvolvimento econômico. É uma realidade que existe uma economia informal que ela deve ser fomentada e o Estado tem que ser participativo nisso. Desenvolvimento social também, mas dentro da perspectiva do que a comunidade precisa. Urbanismo e infraestrutura tem que ter. Vamos ordenar a comunidade. E por último e mais importante, governança e sustentabilidade. Por quê? A gente está cansado de ver projeto com voo de galinha. Porque se pensa num projeto de governo e não de Estado. A retomada desse território tem que ser um projeto de Estado, independentemente dos governos que virão. Eu acho que esse momento é oportuno porque, como esse projeto está pautado em cumprimento de uma decisão judicial, e essa decisão vai ser monitorada durante 2 anos, a gente vai ultrapassar governos. Então, gerou responsabilidade não só para esse, mas para o próximo que vem. E o que a gente quer deixar é um plano de ação detalhado, com uma matriz de responsabilidade de cada um dos entes federativos. Ou seja, o prefeito tem o seu CPF, o governador tem o seu CPF e o presidente da República o mesmo. Nós estamos falando de um projeto que tem que ter financiamento.
nós estamos sugerindo, e isso foi aceito pelo governador Cláudio Castro, da gente recuperar alguns bilhões de reais que estão na justiça em processo de corrupção. Ou seja, todo esse dinheiro arrecadado, apreendido, que foram objeto de corrupção no estado do Rio de Janeiro, vai ser revertido para esse projeto de retomada de território. Ou seja, ele vai ser destinado a quem mais precisa, que são as pessoas que moram em comunidade. E só para os senhores terem um número, só o município do Rio de Janeiro são 813 comunidades. E quando a gente fala de reocupação territorial, o projeto tem que ser bem estruturado, por quê? São cerca de 1.900 comunidades no estado. Se nós pegássemos todo o efetivo das polícias para ocupar essas comunidades, nós teríamos em média 7 policiais por comunidade. O que eles vão fazer? Nada. Então o problema não é a ocupação com segurança pública. A ocupação tem que ser pelo Estado, tem que dar dignidade àquelas pessoas e não ter essa diferença entre asfalto e comunidade. São cidadãos que merecem ter reconhecida a sua cidadania. E é isso que esse projeto vai gerar, porque nós entendemos que a solução não tem que vir de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Muito bem colocado pelo secretário. E o que falta, eu acho, muito no Estado é exatamente esse legado que ele está deixando, que é um planejamento que transcende aquele governo do momento. Um planejamento que sirva de bússola, de orientação e de obrigação daquele que vier. Porque nós temos muito isso no nosso Estado. Os bons projetos, como foram feitos por um governo, deixam de ser observados pelo próximo, porque cada um quer deixar a sua marca pessoal. E, na verdade, o que a gente precisa é o Estado, e não o governante cuidando dessa situação. Queria aproveitar agora a presença aqui do Renato Almeida, né, que tem, sob sua tutela, algo muito importante, algo que nasceu do empresariado, junto com um grande secretário da Polícia Civil, meu querido amigo que já nos deixou, Hélio Saboia, né, a criação do Disque Denúncia. E o empresariado foi fundamental na constituição do Disque Denúncia. Porque quando o calo aperta nas pessoas, as pessoas buscam uma solução para auxiliar o Estado na solução do problema. E o grande problema do Rio, num determinado momento, foram os sequestros dos grandes empresários da nossa cidade. Aí nós vimos a comunhão, né, desses empresários, né, para a criação de um projeto que está aí até hoje vivo, mas que muitas vezes luta com muitas dificuldades. E eu me lembro que a época em que eu fui secretário, esse projeto estava quase que à míngua e nós tivemos que ter o governo do Estado auxiliando essa organização não governamental, que é o Move Rio, né, que é o órgão do Disque Denúncia. Então, eu queria aproveitar para você dar um recado para esses empresários que estão aqui presentes, de que forma eles podem ajudar a que você continue auxiliando e ajudando a segurança pública e que serviço você presta hoje para a segurança pública do nosso Estado através do Disque Denúncia. Bom dia a todos. Cumprimento aqui o secretário Vitor, em nome de quem cumprimenta a todos aqui da mesa. Agradeço ao presidente Josier pelo convite, pela oportunidade, e em nome de quem já cumprimenta a todos aqui presentes. O Disque Denúncia ele surgiu, né, em 1995, né, estamos fazendo 30 anos em 2025, surgiu, né, de uma crise, e na crise ou você afunda ou você cresce. Então eu vejo sempre com muito bons olhos essas iniciativas, né, o exemplo aqui agora da Associação Comercial, e a gente poder falar um pouco da segurança pública. Né? O artigo 144 da Constituição diz que a segurança pública é direito do Estado, e o Estado, a gente está falando aqui, o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, mas ele é direito e responsabilidade de todos. E nesse todos que entra, né, os empresários e, no nosso caso aqui, a população fluminense. Né? O Disque Denúncia, ele é o melhor canal de comunicação da população
com os órgãos de segurança. O Disque Denúncia, ele não faz o trabalho da polícia. Ele pega essas informações e a gente encaminha para os órgãos de segurança pública. Nós temos uma capilaridade muito grande, graças à parceria aqui da Secretaria de Estado de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, a SEAP, Polícia Federal e por aí vai. Então, o Ministério Público, então, todos os órgãos. E é por isso que funciona, que a população, ela tem a dor, ela faz a denúncia. E por que ela faz a denúncia? No caso do Disque Denúncia, porque nós garantimos o anonimato do denunciante. Isso é fundamental. E eu sempre falo que essa é a grande diferença para os demais canais de denúncia, porque os demais canais que você tem que fazer uma ligação, você tem que se identificar. E nesse ponto, né, de segurança pública é um risco para a população, e por isso que a gente tem essa credibilidade do programa. Eu aproveito, né, como o Marcelo aqui levantou a oportunidade de falar do Disque Denúncia, e é importante que a população entenda como funciona, né, o nosso fluxo. O denunciante, ele faz a ligação, como eu falei, porque nós garantimos o anonimato. Essa informação passa pela nossa central, através do nosso telefone 2253-1177, que também nós temos o WhatsApp no mesmo número que garante o anonimato, é anonimizado, além do nosso aplicativo Disque Denúncia RJ. Com isso, essa informação é tratada lá com a nossa equipe de análise e a gente prepara essa informação e encaminha da melhor forma para os órgãos de segurança pública. A partir de então, a ação passa a ser, né, dos órgãos de segurança pública, e essa informação fica com o Disque Denúncia, onde a cada mês a gente prepara um relatório e verifica o seguinte: o que foi feito dessa denúncia? E por vezes nós entramos em contato com esses órgãos de segurança para saber como a gente pode auxiliar melhor, né, caso não tenha um resultado, né? Então a gente vai sempre acompanhando e a partir disso nós temos um banco de dados. Hoje nosso banco de dados tem mais de 3 milhões de denúncias. Isso é um ativo muito forte para que a gente possa auxiliar as forças de segurança, né? Por vezes, nós recebemos demandas das secretarias e a gente encaminha um relatório estatístico e estratégico em cada região dessa. E no caso do empresariado, como bem levantado aqui, é o apoio, né? A FETranscarga, através do Sindicarga, né? O presidente Felipe Coelho, que é um grande parceiro do Disque Denúncia, e outras empresas que mantêm o Disque Denúncia em funcionamento, né? O Disque Denúncia, nesses 30 anos, passou por várias situações bem complicadas, né? Em 2016 até 2024, nós deixamos de funcionar 24 horas e, a partir de 2024 horas, nós voltamos ao serviço de 24 horas e dobramos já de 6 mil para 12 mil denúncias por mês, né? Já contabilizando em 2025, estamos em outubro, 100 mil denúncias recebidas. Então, isso é graças ao apoio do empresariado, né, e também agora da Prefeitura do Rio, que apoiou através, junto com o programa Civitas, e não posso esquecer da imprensa. A imprensa é o que dá voz também a esses resultados. Camilo Dornelas, comissário de Polícia Civil, especialista em segurança pública. Eu gostaria de saber de que forma a segurança privada, que talvez tenha um contingente no país maior até do que as Forças Armadas, né, pode contribuir, colaborar para a segurança pública do cidadão, né, e para a integração, né, de informações que possibilite as polícias civil e militares agirem no nosso Estado. Bom, muito bom dia a todos. Cumprimento meu eterno secretário Marcelo Itagiba, meu amigo e secretário atual de Segurança Pública Vitor Santos e os demais colegas. Agradeço ao presidente Joseir Vilar pelo honroso convite e a minha amiga Andréia. Estou vendo muita gente aqui: Vinícius Cavalcante, da ABSEG, Andressa, da Proterrisco, doutor Daniel Brandão, colega, Ciro, estou vendo o Ciro aí, meu colega lá do Tijuca Tênis Clube. Enfim, tem muitas coisas que a gente precisa debater, né? Obviamente a gente não tem um tempo necessário para esse debate,
mas eu queria deixar também, posteriormente a isso, para que me procurem, para que a gente possa discutir aprofundadamente algumas questões. Mas salta-me aos olhos algumas questões importantes. E eu vou estipular alguns marcos, né? Eu sou um acadêmico, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa da área técnica operacional, que consigo transitar nessas duas áreas, na academia e na parte prática, né? Eu participei da busca e da captura do sequestrador do Roberto Medina, naquele mesmo ano em que o Rock in Rio número 2 se firmava no campo do entretenimento do Rio de Janeiro e do Brasil, porque o Rio de Janeiro é a capital do entretenimento. São Paulo é muito bacana, muito bom, tem muitos restaurantes, mas nós somos a capital do entretenimento. E o que precisamos fazer para alavancar esse momento glorioso do Rio? Bom, passado esse período, né, do Rock in Rio, nós tivemos grandes festivais, grandes eventos, e a partir do ano de 2006, 2007, quando o Rio de Janeiro se torna a capital dos Jogos Pan-Americanos, começamos um movimento na então Secretaria de Segurança, com o delegado federal José Mariano Beltrame, de criarmos uma nova capacitação e um treinamento que incluísse a junção entre o poder público e o privado. No meu entendimento, esse foi o maior legado que nós fizemos. Até então, se não me falha a memória, eu participei da ECO 92 como policial civil, lá juntamente com o general Ângelo Barata, do primeiro movimento de cooperação interagencial do Brasil, que foi exatamente na ECO 92, em que nós estávamos no 14º ou 15º andar do Comando Militar do Leste, ali cercado de oficiais das Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpos de Bombeiros e demais entidades, mas não estávamos com o setor privado. Porque até então, a metodologia era de exclusividade do poder público, garantir a segurança de todos. Esse monopólio vem sendo quebrado há alguns anos, né? Estudiosos, inclusive, por exemplo, em Lima, no Peru, onde eu estive num congresso interamericano de segurança pública em 2019, Miraflores já executava o que nós temos hoje como nosso segurança presente há alguns anos. A segurança privada em Miraflores, que é o Leblon de Lima, já estava executando essa transição entre o setor público e privado. Eu reconheço agora a fala do antecessor aqui no outro grupo, de que se não houver a parceria pública e privada, não há continuidade. E o secretário acabou de reafirmar isso, que eu penso há alguns anos, que eu estudo há alguns anos. Bom, a partir de 2013, com os Jogos Mundiais Militares, com a Jornada Mundial da Juventude, com a Copa das Confederações e o colorário que foi a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Firmamos uma parceria na Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a então delegada Jéssica de Oliveira, e ali multiplicamos para mais de 2.000 profissionais do Brasil inteiro, policiais federais, policiais civis, policiais rodoviários federais, agentes do metrô, supervia, agentes de segurança de empresas privadas do Brasil inteiro. Um curso de mais de 30 horas. Esse curso levou um mês e nesse curso estavam muitos profissionais que hoje ainda exercem atividades. Por exemplo, um dos nossos professores é hoje não o comandante em chefe, mas o segundo na hierarquia da Polícia Militar de São Paulo, que é o coronel Vilariço, que até então, na época, estava no 2º Batalhão de Choque, ali no Tobias Aguiar, em São Paulo, na Avenida Tiradentes, e ele era o responsável pelos estádios de futebol. Na mesma época também, Marcelo Itagiba, nós também criamos uma parceria entre os batalhões de choque do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas vou me encaminhar para o final. Deixa eu só fazer uma provocação antes de você partir para o final. Essa integração, essa cooperação é fundamental. E eu deixo isso também para o nosso secretário, porque é algo que eu sempre imaginei necessário. Quando nós temos os grandes eventos, ou até eventos rotineiros como futebol no final de semana,
a polícia ou as polícias têm que fazer um efetivo a mais para dar segurança àquela área, né, e não recebe nenhuma remuneração, né, pela alocação desse número de policiais a mais que é colocado à disposição daquele evento, que economicamente fatura, né, com aquele evento. Então, a provocação é justamente nesse sentido. Quer dizer, a integração é necessária, mas eu acho que a remuneração dos órgãos de segurança pelo deslocamento de um policiamento extra a mais, retirando de outras áreas, também deveria ser pago em função da lucratividade que aquele evento representa. Em São Paulo tem um DARF lá, o promotor do evento paga a polícia militar para ter o efetivo da polícia. Eu acho que isso é totalmente justo. Agora, há um dado mais complexo em cima disso, né? Recentemente, a Polícia Federal, né, e até mesmo os órgãos públicos do governo federal lançaram uma lei, que é a Lei 14.967/24. E o que essa lei preconiza? Ela estabelece uma relação muito simples, que é a profissionalização do profissional de segurança de eventos. Porque o que o Vitor acabou de dizer é puramente isso. Quer dizer, os governos passam, mas o Estado continua. E quem está no serviço de eventos ou da segurança pública precisa ser ouvido. Eu estou nessa peleja, eu comecei como DJ aos 15 anos de idade, tá, gente? Passei pela Rádio Ativa FM em Teresópolis, Rádio Cidade, depois eu entrei para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde muito me orgulhei passar 31 anos. Mas eu respiro eventos e segurança há mais de 37 anos. Então, não é tão difícil de você recolher pessoas que estão fazendo a mesma coisa há muitos anos. Mas essa é a dinâmica e a lógica que o Vitor acabou de dizer e o Itagiba muito bem colocou. A integração perpassa exatamente pela consolidação, pela cooperação interagencial, que não é colaboração, né? Depois eu poderia falar uma coisa acadêmica aqui, mas não é o caso. A cooperação é muito mais do que você ter muita gente sentada no mesmo lugar e trabalhando para um evento. É mais do que isso, é a criação de um novo saber. É a criação de uma capacitação específica. Foi isso que nós fizemos na Polícia Civil, quando lá colocamos toda a carga policial, civil, militar, federal rodoviário federal, guardas municipais, e realizamos, para vocês terem a ideia, três grandes eventos, um no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o segundo no Engenhão e o terceiro na estação do metrô. E ali criamos a metodologia de protocolizar, ou seja, processo, procedimento e protocolo. É isso que a gente precisa ter. E os eventos estão aí, presidente. Os eventos estão chegando, então nós temos que nos preparar para a próxima Copa do Mundo feminina, que vai estar no Rio de Janeiro. Temos que nos preparar para os eventos que vão vir, mas isso precisa de gente profissional. Isso não pode vir uma pessoa de Marte e dizer assim, olha, agora eu vou trabalhar em eventos. Mas qual é o seu background? Aonde você estava em 2016? Aonde você estava na Eco 92? Então é essa a minha questão. Eu gostaria de ter mais tempo para debater, mas eu não estou sozinho. Ou seja, obrigado. Nós estamos falando não só em planejamento, mas também em capacitação. Exatamente. Deixa eu passar agora para o nosso companheiro Rebuzzi, que é da Federação da Transcarga, não é isso? FETranscarga, que sofre muito, né, com a ação da criminalidade no roubo de carga, né, que vem para o nosso Estado ou que sai do nosso Estado. Então é importantíssima a participação da FETranscarga com a Secretaria de Segurança Pública para, através de dados de informação, possibilitar que nós possamos nos antecipar à criminalidade e para que nós possamos investigar depois que o crime aconteceu. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve. Bem, senhoras e senhores, bom dia, obrigado, parabenizar o presidente Josias, o Rui Barreto Filho, cumprimento a todos, cumprimentar o senhor, secretário aqui, Marcelo Itagiba, já nos vimos lá no passado, secretário atual Vitor César, obrigado pela sua menção ao meu nome no início da nossa atividade, o Renato, estava lembrando aqui do Zeca Borges, nas 95, do Jax, né?
Isso aí é o que você falou desde o início, lá a gente participando, e também do Camilo. Bem, aqui nós estamos aqui para ouvir os senhores, né? Quem trata da segurança pública são os senhores. Às vezes eu sou perguntado, é o senhor que trata do roubo de carga? Não, a gente procura evitar o roubo de carga. A gente não trata do roubo de cargas, mas só mencionando rapidamente, primeiro... É que nem a delegacia de roubos e furtos, ela não é de roubos e furtos, ela é contra roubos e furtos. Isso aí já atua contra. Mas, além de presidir a Federação de Transporte de Carga do Estado do Rio de Janeiro, do qual o Sindicarga faz parte, aqui do doutor Alexandre Ares representando, o Paulo também, e o senhor fez menção, secretário, a DPF 635, foi uma união, né, Alexandre, de todas as entidades aqui, para poder assinar junto, tentar combater a DPF foi uma luta muito grande, difícil de derrubar, né? Nós entramos com o amigo Cuscuri lá, o doutor Alexandre, o Sindicarga entrou, a FETRANSCARGA também entrou, para tentar, estivemos lá com os ministros, eu tive com o Gilmar Mendes pessoalmente, eu sei que também o doutor Alexandre e o Felipe Coelho também, mas o roubo de carga, eu também presido a NTC, que é a Associação Nacional de Transporte, Carga e Logística, que é a principal representação nacional do transporte do rodoviário de cargas. E eu falo isso porque, quando eu venho falar do roubo de carga, não é um problema do Rio de Janeiro, conforme já foi mencionado aqui, é um problema nacional, né? Sem dúvida nenhuma. Lá em 93, não vou falar de história, mas nós tivemos aqui, quando eu assumi o Sindicarga, lá quando eu fui eleito ainda novinho, tinha 38 anos, o Sindicarga fez a manifestação naquela época contra o roubo de cargas. Isso tem 33 anos, né? 32 anos. Então, esse é um assunto seríssimo. Nós tivemos o pico de roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2017, com 10.599 ocorrências, né? Isso era Pedreira, Chapadão, toda essa maré. Realmente, o roubo de carga naquela ocasião virou um crime de saque, porque nem era planejado. Eles paravam o caminhão na rua, levavam para a favela e os caminhões eram saqueados, um valor de 1,5 bilhão, mais ou menos, de roubo, né? Então, tudo isso veio fazendo com que, além da participação aqui nos conselhos, eu presido um deles, que é o de mobilidade, de Conselho Empresarial de Logística e Transporte, que em seguida vai ter a palestra do Vicente Loureiro, mas a transversabilidade desse assunto da segurança pública entre todos os conselhos aqui. E aí vem aqui o desafio para os negócios do Rio de Janeiro, né? E no caso do transporte, eu vou citar experiências que tivemos ao longo desses anos todos, contando com as forças policiais, com a nossa secretaria, o BOP, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar. Nós sempre contamos com muito apoio das autoridades policiais aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu fico assim, quanto foi feito e aonde nós chegamos, imagine se nada tivéssemos feito. E o disco de denúncia também, como um dos agentes. De 2017 para cá, o roubo de carga caiu de 10.599 para 3.000 e pouco agora. É aceitável? Não, não é aceitável, continua não sendo aceitável. Até porque os valores roubados continuam acima de 1 bilhão, né? Porque houve uma melhor qualificação do agente do roubo, né, o criminoso, que ele diminuiu o saque e aumentou o roubo mais planejado, né? E nós temos aqui um exemplo, aí eu quero citar um exemplo muito positivo. O Sindicarga criou lá o Carga Blindada, que os senhores conhecem aqui, que funciona em parceria com as forças policiais do estado do Rio de Janeiro, que tem atuação rápida, além da área de planejamento, com relação ao roubo de carga, rápida para combater o roubo, né? Nós tivemos ali na Maré a interrupção do roubo ali com aquela instalação dos Gerseis, que evitava que os caminhões de grande porte, as carretas entrassem ali. Por quê? Porque não tem como manobrar naquela chicana ali que tem, igual quando a gente vem em corrida, que o caminhão tem que virar para cá, não consegue. E a imprensa, no início, combateu aquela instalação, dizendo que nós estávamos tirando o direito de ir e vir do cidadão. Não, a carreta roubada não podia entrar mais lá, mas o carro pequeno de entrega, as pessoas, os automóveis, todo mundo entrava. E hoje em dia funciona e praticamente zerou ali o roubo de carga na Maré, né? Então eu quero falar isso porque quando a gente vê aqui o título do nosso painel, que é o Desafio da Segurança Pública para os Negócios do Rio de Janeiro, falando do roubo de carga, o único estado que tem uma taxa emergencial e excepcional, EMEX, que se cobra sobre toda a carga, origem, destino, Rio de Janeiro. Se eu acho que a gente quer cobrar isso, não, nós não queremos cobrar.
A gente acha muito, eu viajo o Brasil inteiro, quando eu tenho que defender essa taxa, eu tenho vergonha. E eu sei do trabalho que a segurança pública realiza aqui no Rio de Janeiro. Mas o principal ponto que nós todos sabemos, os senhores sabem disso, quando me questionam, o camelô que vende carga roubada, que camelô nada, camelô não é nada, camelô é uma pontinha do iceberg. Nós temos receptadores, crime organizado, eu transportei muitos anos, pneu, tarugo de alumínio, lingote de alumínio. O camelô não vai vender tarugo de alumínio, nem vai vender lingote de alumínio, isso é para a indústria. O pneu não é vendido na rua. A linha branca, a geladeira, não é, tirando uma outra situação, não é vendido na rua. Isso vai para o comércio, entre aspas, legalizado. Eu não posso falar aqui, eu participei de CPMI no Congresso Nacional, 2003, nós identificamos lá uma grande, eu não posso falar o nome, evidentemente, aqui em público, uma grande rede de supermercados que era receptador de carga roubada. Nós tivemos uma importação de tênis que vinha pelo Porto de Santos, tênis da Nike, que era um lançamento. Essa carga valiosa foi roubada e foi toda ela encontrada dentro dessa rede. E nada aconteceu, a imprensa, à época, infelizmente, procurou esconder isso. Então, eu queria dizer o seguinte, é um problema seríssimo para você empreender aqui. Você tem o custo das empresas de transporte, cerca de 14% da sua receita é destinada a prevenir roubo de carga, seja com rastreamento, com segurança, com veículos blindados, blindagem de aço, blindagem elétrica. Então a gente tem que atuar muito forte. Agora, o principal é você ter essa atuação coordenada, conforme o senhor já falaram aqui várias vezes, e termos a punição dos receptadores. Com relação ao roubo de carga, se não punir receptador, não vai ter êxito. E temos várias leis no Congresso lá, que nós acompanhamos e não sai. Tem uma lei, secretários, aqui, de 2014, contra o jammer, porte e fabricação, não é, Alexandre? 2014. Essa lei está na gaveta do presidente do Congresso até hoje e não sai para aprovação. Por quê? Vai entender, a gente atua lá em cima, hein? E não sai da gaveta. Tá? E por último, só finalizando, que foi até objeto de conversa aqui anterior, a Prefeitura tem sim muito o que fazer. Conversava ali com o Rui Barreto, quando a gente ouviu o painel anterior, ordem pública, a desordem pública facilita toda essa atuação de bagunça que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, de ponta a ponta. Como diz na fábrica de caminhão, aqui no Rio a gente fala do leme ao pontal, né? Na fábrica de caminhão a gente fala de para-choque a para-choque, tem que atuar em todos os setores. Obrigado. Muito bem. Ele levantou uma bola aqui que é muito interessante. Todo mundo fala em segurança pública, mas todo mundo esquece da ordem pública, né? Atribuição e competência do município, né? Ou dos municípios. E quem é aqui que já não quase foi atropelada por uma bicicleta elétrica na contramão ou em cima da calçada, né? Quem é que anda pela orla no domingo quando ela está fechada e as bicicletas estão circulando em frente a uma placa dizendo que não é permitido para crianças acima de 8 anos, né? Aonde você vê uma guarda municipal que não esteja com um telefone celular? Eu acho que talvez, até disse hoje ao secretário, nós devêssemos proibir, né? Como se faz nas escolas, que policiais, né, e guardas municipais, né, que estejam de serviço na rua, levem para a rua o seu telefone celular. Na escola está fazendo muito bem, eu acho que também vai fazer bem para as polícias. E eu queria aproveitar para agradecer o José por ter convocado, né, esse painel com essas pessoas tão representativas, né, e que nos permitiu discutir amplamente essa questão. E eu vou passar a palavra para finalizar ao nosso secretário de Segurança Pública, Dr. Vitor Santos, para que ele possa não apenas fazer o diagnóstico que ele fez, né, mas que ele dê para nós, né, quais são as soluções, né, a curto e a médio prazo para resolver esse problema dos desafios da segurança pública. Chamando a atenção por uma questão que eu acho muito importante. A coisa mais importante que a PEC do governo federal, que ela deveria tratar, ela não trata. Quais são as 3 razões de ser principal do Estado? Segurança, saúde e educação.
saúde e educação, nós temos verbas inscritas constitucionalmente como obrigatórias de serem empregadas. Nós não temos para a segurança pública. Então, a única PEC que verdadeiramente a segurança pública precisa no nosso país é uma PEC que defina constitucionalmente valores a serem investidos na segurança de todos nós. Com a palavra, o secretário. Bom, só fazer um parênteses em relação ao comentário, em relação aos grandes eventos, né, a importância que a gente tem em relação à integração. Quando uma cidade resolve fazer um evento sem consultar o Estado, é um problema que mexe com o orçamento. Então, por quê? Porque a cidade ela não presta um serviço de segurança. A segurança fica para o Estado. Só para ter uma ordem de grandeza, o show da Lady Gaga, só a Polícia Militar gastou 3 milhões de reais só com extra de efetivo. 3 milhões de reais. E aí a gente diz o seguinte, o organizador do evento, quanto contribuiu? A prefeitura, quanto contribuiu? E quando a gente imagina que no poder público a gente projeta o orçamento do ano que vem no ano anterior, imagina os senhores da iniciativa privada dizer o seguinte, olha, temos um orçamento para 2026 de 10 milhões de reais. E vem um sócio e inventa uma despesa que custa 5 milhões de reais. A empresa vai quebrar. A mesma coisa é com o Estado. Então, prefeitos que se dizem festeiros, que gostam de eventos, ele tem que ter a responsabilidade de consultar o Estado e passar, olha, eu gostaria que em 2026 tivéssemos eu estou trabalhando para ter esses eventos, para que o Estado possa participar no sentido de projetar o seu orçamento para comportar o custo desse evento. Então, isso é muito importante. Da mesma forma, a Prefeitura faz uma obra na Avenida Brasil que a gente vê uma dificuldade, principalmente para a chegada de cargas ao Rio de Janeiro, onde os caminhões, ao saírem das rodovias federais, caminham durante muito tempo na pista lateral da Avenida Brasil, margeando as comunidades. E isso gerou um fator de facilitação para o criminoso abordar essa carga e fazer o transbordo para dentro da comunidade. Ou seja, alguém conversou com a segurança pública, alguém conversou com o Estado, alguém conversou com os transportadores de carga do Rio de Janeiro, se aquela obra poderia impactar negativamente em suas atividades? Não. Ou seja, cada um fazendo o seu. Não quero, isso não é uma visão pessimista, eu digo mais uma vez, isso é um diagnóstico. A gente tem que ter uma visão de futuro. A visão de futuro que nós temos é ter esse combate focado na atividade de negócio do crime. O dinheiro é o oxigênio do criminoso. Senão a gente vai continuar colocando gente na cadeia que não fica presa, que a legislação é leniente. Um receptador, por exemplo, se ele recepta uma caixa de bombom ou uma carreta com chocolate, não faz a menor diferença. É um crime sem violência ou grave ameaça, ele sequer fica preso. Isso estimula. Então, existe um economista americano, Gary Becker, que ele tem uma seguinte teoria, a teoria econômica do crime. O que consiste essa teoria? Ele diz que o criminoso, quando ele resolve entrar para a vida criminosa, é uma decisão racional. Ele faz uma relação de custo-benefício. O quanto eu vou investir, o quanto eu vou ganhar e qual o meu risco. Igualzinho ao empreendedor, né? E é exatamente essa conta que ela faz. No Brasil, hoje, é fácil. Vale a pena. Quando a gente vê um político condenado a 450 anos virar blogueiro, isso envergonha o carioca. Você vê um político condenado a 450 anos, condenado a devolver bilhões de reais de dinheiro que ele usurpou dos cofres públicos, virar coach. Isso é uma vergonha. E é essa reflexão que a gente tem que fazer. Todos nós aqui temos responsabilidade. Responsabilidade no que diz a segurança,
responsabilidade no que diz respeito à eleição de bons representantes. E é assim que a gente consegue construir um futuro melhor. A responsabilidade da segurança pública não é só das forças policiais, é de todos nós. Vitor, aproveitando um gancho no que você acabou de falar, não é a ocasião que faz o ladrão. O ladrão já está feito, você está entendendo? Ele já veio pronto. Não foi a ocasião que transformou ele em ladrão. Ele já era ladrão, entendeu? E assim eu acho que nós terminamos esse nosso painel, agradecendo a cada um dos presentes pela forma como apresentaram os seus pontos de vista, que foram muito importantes para todos nós. Agradecer ao nosso presidente por esse painel importante, também ao nosso presidente do Conselho, Rui Barreto, e a todos que estão aqui presentes nessa data, prestando muita atenção naquilo que essas pessoas ilustres tiveram a dizer. Também queria aproveitar e dar um cumprimento especial para uma das organizadoras desse evento, né, que é a Andréa Lofgren. Obrigado.